Bem, meus irmãos, boa tarde. Eu vou fazer um vídeo, como eu havia anunciado, sobre as declarações recentes, também por meio de um vídeo que foi feito pelo senhor Rodrigo Pimentel, que, se não me engano, é ex-capitão do BOPE, uma pessoa que tem uma influência muito grande, principalmente em assuntos relacionados à segurança pública, e que recentemente fez um vídeo falando sobre a votação que houve na Alerj a respeito do afastamento da deputada estadual Lucinha. Então, como 3 pessoas que votaram em mim entraram em contato a respeito da fala do senhor Rodrigo Pimentel e eu devidamente respondi a esses 3 eleitores, eu acho que eu preciso então, mais uma vez, explicar sobre este fato, para que as pessoas compreendam muito bem, porque, sem dúvida alguma, esse fato ele está sendo distorcido, e ele pode estar sendo distorcido por dolo ou por culpa. Eu ainda não sei, ainda não está muito claro para mim se o senhor Rodrigo Pimentel fez isso de caso pensado ou por desconhecimento. Então, sendo assim, eu preferi fazer uma live que é uma hora, um momento de conversa ao vivo, né? Porque quem não deve não teme. Eu poderia ter feito um vídeo aí de maneira controlada, de maneira que eu não perdesse nada, para rebater o que foi dito pelo senhor Rodrigo Pimentel. E ele está, é bom que se diga, no direito dele, enquanto cidadão, enquanto eleitor, até porque ele diz no vídeo que a deputada dele, não disse quem era a deputada dele, nos comentários que eu vi quem era, que a deputada dele não votou pela permanência da Lucinha, ou seja, ela não desejou que a Lucinha voltasse para a Alerj, mas continuasse afastada. Então, é sobre isso que nós basicamente iremos conversar, e vocês verão, como é de costume, que não existe de minha parte nenhuma mentira, nenhum ilusionismo, nenhuma distorção dos fatos, nada disso. Os fatos são muito mais simples do que vocês possam imaginar, pelo menos no que diz respeito estrito ao afastamento ou não da deputada. Evidentemente que as investigações que continuam sendo realizadas, essas investigações, penso eu, são bastante complexas. Mas, no que diz respeito à votação que houve na Alerj, vocês verão que não há mistério algum. Pelo contrário. Então, feitas essas considerações iniciais, e vocês que estão chegando agora, eu quero repetir de forma mais abreviada, depois esse vídeo ficará disponibilizado e será um vídeo muito rápido. Eu vou falar sobre um outro vídeo que foi feito pelo senhor Rodrigo Pimentel, ex-policial, ex-capitão, né, do BOPE, e onde ele dizia que, infelizmente, a Alerj não tinha votado favoravelmente à sociedade por ter retornado com a deputada Lucinha, que estava afastada, de volta para o cargo dela. Então, assim, é sobre este vídeo que eu irei comentar brevemente. Bom, meus irmãos, eu vou ler no início a resposta que coloquei lá no perfil do senhor Rodrigo Pimentel. Hoje, ao tomar conhecimento do vídeo, eu fui lá no perfil dele e respondi para o mesmo. Eu espero, sinceramente, que ele tenha contato com a resposta que eu dei. Mas não tem problema. Se vocês não quiserem ir lá para ler a resposta que eu dei, eu vou ler por aqui, tá bom? Então, feitas essas considerações, eu queria dizer o seguinte. Eu teria vários motivos para ter empurrado
a deputada estadual Lucinha ribanceira abaixo. Eu teria todos os motivos para fazer isso. Todos. Ou melhor, eu teria vários motivos. E aí você deve estar se perguntando, mas Márcio, quais seriam esses motivos para que você pudesse empurrá-la ribanceira abaixo, ladeira abaixo? Bom, a deputada Lucinha, ela é de centro-esquerda. Ou seja, ela está do lado oposto ao que eu me encontro, já que sou católico e politicamente católico também, mas para que vocês entendam, eu seria rotulado ou taxado de conservador. Então veja, o primeiro motivo, a deputada Lucinha, ou ela é, melhor dizendo, de centro-esquerda, ou ela é de esquerda moderada, enfim. De direita ela não é, nem conservadora, até porque ela vota muito mais com o PSOL, com o PT, com o PCdoB e por aí vai. Então veja, eu já teria esse motivo para dizer, opa, agora eu vou às forras. Então teria esse motivo dela estar na margem oposta a que eu me encontro. Segundo motivo, ela apoiou o Lula. Vocês sabem da minha ligação com o presidente Bolsonaro, onde nós somos taxados de bolsonaristas, né, que é o nome que se convencionou chamar. Então, e que eu não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, para mim é o melhor presidente que o Brasil já teve. Então, eu sou bolsonarista, e a deputada estadual Lucinha, ela votou no Lula, ela é apoiadora do Lula e ela fez campanha para o Lula. Então nós temos o segundo ponto. Terceiro ponto, a deputada estadual Lucinha, ela é do time do atual prefeito Eduardo Paes, de quem eu sou adversário político. Então a deputada Lucinha, ela é uma parlamentar de confiança do prefeito Eduardo Paes. Ela é do time do prefeito Eduardo Paes. Ela é do grupo restrito do prefeito Eduardo Paes. E o prefeito Eduardo Paes é Lula Futebol Clube. Então, veja, terceiro motivo que eu teria para empurrar ladeira abaixo a deputada estadual Lucinha. Um quarto motivo que eu gostaria de trazer para vocês é que a deputada Lucinha, assim como eu, ela também é moradora da Zona Oeste. Ora, eu também sou morador da Zona Oeste. A deputada Lucinha, ela é da região, não sei se mora, mas ela atua bastante. A deputada estadual Lucinha, ela é da região de Campo Grande. Campo Grande fica na Zona Oeste. Eu moro em Padre Miguel, também é Zona Oeste. Então, nós somos adversários políticos na nossa região. Ela disputa votos comigo. Seria o quarto motivo, então, para eu querer que ela se desse muito mal, que ela permanecesse afastada, porque eu poderia usar disso politicamente. Meus irmãos, eu teria outros motivos, mas eu quis elencar apenas esses 4 motivos. Mas se eu tivesse votado desta maneira, se eu tivesse votado me baseando nesses 4 motivos que acabei de elencar, a minha consciência diante de Deus e diante dos homens e diante dos meus eleitores e diante dos cidadãos desse estado, jamais poderia ficar tranquila. Como que eu poderia cometer essa injustiça e comungar sendo católico? Como eu poderia cometer essa injustiça e ir à missa? Como eu poderia cometer essa injustiça e continuar
rezando o rosário, meditando nas Sagradas Escrituras, não poderia. Eu sei que existem pessoas que brincam de ser católicas, eu sei que existem pessoas que brincam de ser cristãs, mas definitivamente não é o meu caso. Bom, com isso você já deve ter entendido que eu votei para que a deputada Lucinha não continuasse afastada. Com isso você já deve ter percebido que eu votei para que ela retornasse para a Alerj. E com isso também você já deve ter percebido que eu considero não ter votado como eu votei uma injustiça. E talvez você já esteja se perguntando, mas Márcio, por que seria uma injustiça? Contra esta deputada pesam gravíssimas acusações, acusações muito graves. Você já entendeu, não é, meu irmão? É isso. Contra ela pesam indícios muito graves, indícios gravíssimos, indícios não são provas, acusações ainda não são provas. Ah, nesse momento você já começou a entender que a ficha começa a cair. É verdade. Os indícios são gravíssimos. Os indícios são gravíssimos. As acusações são gravíssimas. As acusações são gravíssimas. E o que nos dirá se esses indícios e se essas acusações são palpáveis? São as investigações que ainda estão em curso. Primeiro ponto importante. As investigações ainda estão em curso. Ora, então o que vocês votaram na Alerj, se as investigações ainda estão em curso? Vocês se fizeram essas perguntas? Provavelmente não. O que nós votamos na Alerj, única e exclusivamente, era se o Poder Judiciário poderia ou não afastar uma deputada no pleno exercício do seu mandato. Ou vocês não votaram mérito? Nós não votamos o mérito. Ah, vocês não votaram se a deputada tinha culpa ou não? Nós não votamos se a deputada era culpada ou não. Alguém contou isso para vocês? Não. Por que não contaram isso para vocês? Eu não sei. Talvez o senhor Rodrigo Pimentel seja a melhor pessoa, porque eu estou falando sobre o vídeo dele, ele talvez seja a melhor pessoa para nos dizer por que ele não contou isso para vocês. Então vou repetir. Deputado Márcio Gualberto, você está dizendo que a Alerj não votou se a deputada tinha culpa ou não? É isso mesmo. A Alerj não votou sobre isso. Nós votamos somente, apenas, se um membro do Poder Judiciário poderia ou não afastar uma deputada no pleno exercício do seu mandato. Foi isso. Bom, mas no vídeo, deputado, o senhor Rodrigo Pimentel faz afirmações. É verdade. Ele faz afirmações. Agora, eu vou contar um outro dado que vocês talvez não saibam. Nós tivemos que fazer o julgamento específico sem ter tido acesso às investigações. O quê? Deputado, o senhor está me dizendo, tudo bem, vocês não julgaram se era culpado ou não, mas vocês julgaram se a deputada deveria retornar ou não?
sem ter acesso aos autos? Sim. Porque as investigações estão em caráter sigiloso. Meu Deus, é isso, deputado? É isso, meu irmão. Todas as informações que nós temos estão vindo por meio da imprensa. Leiam Rede Globo. Vou repetir. Eu, Márcio, e vários outros deputados, nós não tivemos acesso às investigações. E eu não estou indo contra o Ministério Público. Sabe por quê? Porque eu sou inspetor da Polícia Civil há 22 anos. E existem investigações que devem ter o seu sigilo preservado. Porque se você revelar alguma coisa sobre aquela investigação, você pode atrapalhar a coleta de provas, a transformação de indícios em provas. Meus irmãos, bom, talvez o senhor Rodrigo Pimentel tenha tido acesso às investigações, porque ele fez afirmações. Se ele fez afirmações, ele está sabendo muito mais do que eu e muito mais do que vários deputados. E se ele teve acesso aos autos, então, claro que ele é capaz de fazer afirmações. Agora eu te pergunto, você tem condições, por mais graves que sejam as acusações, de julgar alguém sem prova? Sem ter acesso às acusações? É simples. É bem simples. Você teria? Eu não tenho. E sabe por que eu não tenho? Eu gostaria de traçar um paralelo. É justamente o que estão fazendo, é claro, guardadas as devidas proporções, né? Porque no caso da deputada, ela está sendo acusada de ter, supostamente acusada, né? Porque eu não tive acesso aos autos, o que eu sei é por meio da imprensa, mas ela está sendo acusada de ter envolvimento com a milícia. Ela está sendo acusada de ter favorecido a milícia. E no nosso caso, nós que somos conservadores de direita, nós que somos bolsonaristas, nós estamos sofrendo outras acusações, mas também são acusações. Então, meus irmãos, vejam quantos pontos eu estou trazendo para este debate, para esta live, e ao vivo, eu poderia dizer quase que olhando nos olhos dos senhores, porque eu sei que os senhores têm um detector de mentiras, eu sei que os senhores sabem quando um político ou quando alguém está mentindo ou contando uma meia-verdade ou distorcendo os fatos. No caso do senhor Rodrigo Pimentel, eu prefiro acreditar que ele tenha contado uma meia-verdade. Eu acredito nisso. Sinceramente falando, eu acredito que ele tenha contado uma meia-verdade. Agora, meias-verdades, em algumas situações, elas são piores do que grandes mentiras. Por que isto? Porque uma grande mentira, normalmente, nós conseguimos detectar imediatamente. Mas uma meia-verdade, às vezes, nós não conseguimos detectar e, por isso, elas causam um estrago bem maior do que uma grande mentira. Então, é isso o que está acontecendo. Nós, recapitulando, nós só votamos se o Poder Judiciário poderia ou não afastar uma deputada estadual no pleno exercício do seu mandato. Só isto. E nós decidimos que, por mais que tenhamos respeito pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário não poderia tê-la afastado.
Quem deveria ter feito isso era a Alerj. Os poderes são independentes e harmônicos. São harmônicos? São. Nos respeitamos. Nos queremos bem. Queremos que as instituições funcionem servindo a população. Agora, são independentes. Cada um no seu quadrado. Bom, e agora? A deputada Lucinha se deu bem? Acabou? Não. Ela não se deu bem. Não acabou. Ela continua sendo investigada pelo Ministério Público e nós estamos de acordo e pela primeira vez foi aberto contra ela um processo na Comissão de Ética da Alerj. Ou seja, neste exato momento, a deputada estadual Lucinha, ela está sendo investigada pelo Ministério Público, excelente, e ela está sendo investigada pela Comissão de Ética da Alerj, excelente. Ah, então quer dizer que neste segundo momento haverá uma nova votação, aí sim, para dizer se ela é culpada ou não, e se deve ou não ser punida, até mesmo com a perda do mandato? É isso. Exatamente, meus irmãos. As investigações estão avançando, eu acho. Se lá na frente estiverem provas robustas contra a deputada, a Comissão de Ética vai ter que pegar isso e trazer a público, aí sim, todos os parlamentares, toda a sociedade vai ter ciência das acusações, vai ter ciência das provas que podem ter contra a deputada, e aí nós vamos ter que votar por uma punição ou não. Ah, então só no segundo momento? Só no segundo momento. Mas, deputado, por que não falaram isso pra gente? Não sei. Não sei. Tá? Então, eu dou o direito de que a pessoa diga por que não falou isso para vocês. Repito, talvez o senhor Rodrigo Pimentel não tinha conhecimento do que foi votado. Tá? Agora ele terá. Agora, caberá a ele, diante disso que for falado, fazer um novo vídeo e explicar então, ou então não. Eu permaneço com a minha opinião e vida que segue. É um direito dele. É um direito. Eu respeito esse direito das pessoas. Certo? E para terminar esse vídeo, é apenas um resumo, tá? Olha que eu não estou entrando nem na parte técnica, porque a coisa é simples. Se lembram que no início do vídeo eu disse que era bem simples? Então, é isso. É simples a explicação. O que nós votamos foi: a deputada deveria ou não ser afastada. Foi isso. No segundo momento nós votaremos: a deputada, com as provas que foram colhidas, ela é culpada ou não das acusações que estão sendo feitas? Existem provas ou não? Aí o couro vai comer. Aí o couro vai comer, senhores. Aí nós veremos quem é quem. Aí nós veremos se tem prova ou se não tem. Aí nós veremos tudo. Mas nesse primeiro momento, não foi isso que foi votado, não foi isso que vimos, até porque as investigações estão em caráter sigiloso e muitos deputados não tiveram acesso a essas provas, ou a estas supostas provas, ou a essas acusações de maneira oficial. Eu não tive. Tá? Bom, então vou concluir lendo a resposta de forma resumida que coloquei lá no perfil do senhor Rodrigo Pimentel, a quem eu não tenho nada contra pessoalmente. Repito, ele está no direito dele, ele tem que reivindicar, ele é eleitor, ele é cidadão, enfim, ele está no direito dele. Mas quem não deve não teme. Quem não deve, não teme. Então, como vocês já me conhecem,
já deveriam imaginar que eu viria a público falar a verdade. É o que eu estou fazendo, tá? Então, vou ler a resposta que eu dei e que coloquei lá no perfil dele. Eu botei assim: Rodrigo, tenho certeza de que você sabe que, nesta fase, o que se tem são fortes indícios, graves indícios. Há uma diferença entre indícios e provas. Acredito que o senhor saiba disso, mas esqueceu de mencionar. Não tivemos acesso às investigações. O senhor teve? Eu pergunto para o Rodrigo. Acho que essa resposta é muito importante. E se o senhor não teve acesso às investigações, de onde vieram suas certezas e afirmações? Das reportagens da Rede Globo? Outra informação que é muito importante e que ficarei aguardando. O senhor sabe muito bem que votamos na Alerj apenas se a deputada deveria ter sido ou não afastada pelo Poder Judiciário. Em que pese todo o respeito que tenho ao Judiciário, o Poder Legislativo não deveria ter sido atropelado, pois os poderes são harmônicos e independentes. Reconheço que o Ministério Público está acertadamente trabalhando de maneira sigilosa, mas a pergunta que faço é: como condenar alguém sem ter tido acesso às acusações? O senhor, Rodrigo Pimentel, condenaria alguém apenas de ouvir falar? O senhor agiria assim? Mas, repito, não foi isso o que julgamos. Ainda não estamos na fase de analisar o mérito. Esse momento irá chegar. Aí sim, quando esse momento chegar e tendo acesso às provas, teremos a oportunidade de firmar um juízo baseado em fatos concretos. A deputada estadual Lucinha está sendo investigada pelo Ministério Público e pela Comissão de Ética da Alerj. E, daqui a pouco, seremos convocados para dar um veredito sobre a culpabilidade ou não da deputada. O desembargador chegou às suas afirmações por quais vias? Se as provas são contundentes, deveríamos ter acesso, mas não tivemos. Como poderíamos chegar às mesmas afirmações sem ter tido acesso às provas? Estou sendo repetitivo, mas é necessário. Eles, segundo o senhor, entenderam que a deputada seria uma ameaça. O senhor chegou às mesmas conclusões por quais caminhos? Por fim, teria todos os motivos para ser injusto, pois a Lucinha é apoiadora do Lula e do Eduardo Paes. Mas a minha consciência não ficaria tranquila com essa injustiça. Prefiro esperar o desenrolar das investigações para agir de maneira correta. Poderia falar bem mais. Entretanto, considero que as explicações estão dadas e fiz apenas um resumo. Isso que eu acabei de ler para os senhores, eu coloquei lá na postagem do senhor Rodrigo Pimentel. Está lá, público, para ele e para todos os seguidores dele tirarem suas próprias conclusões. Meus irmãos, termino este vídeo por aqui. Então, eu quero dizer para os senhores o que digo desde o início do meu mandato.
Eu sei que é difícil confiar no parlamentar. Eu sei que é difícil. Mas me deem só um pouquinho de crédito. A minha vida pregressa permite que eu peça isso para vocês. Só um pouquinho de crédito. Me fiscalizem, me cobrem, me critiquem. Faz parte do jogo. Mas eu não posso ser injusto, eu não posso ser mentiroso, eu não posso distorcer fatos, eu não posso ser fanfarrão por causa de votos, por causa de likes, por causa de seguidores. Eu não posso, eu, Márcio, não posso. Tá bom? Então, se lá na frente a deputada Lucinha for realmente culpada e tiver provas concretas contra ela, eu darei meu voto para que ela seja gravemente punida. Se for o caso, cassada, se for o caso, perca o mandato dela. Mas lá na frente, havendo provas concretas. Tá bom? Então, é isso. Eu acho, meus irmãos, que nesses 5 anos, nesse segundo mandato, eu tenho sido muito transparente. As pessoas podem não gostar de mim por eu não ter conseguido ajudá-las como deveria. Isso pode acontecer, porque nem tudo eu consigo resolver. Mas ninguém vai dizer que eu sou pilantra, que eu sou corrupto, que eu engano as pessoas, que eu minto. Não, isso não vão dizer. Não vão mesmo. Tá bom? Então está dada a minha explicação. Eu peço pelo amor de Deus que os senhores repliquem este vídeo. Sabe, eu vou deixá-lo salvo para que outras pessoas possam ter contato com a verdade. Tá? Então, eu estou muito tranquilo. Como vocês viram, eu teria todos os motivos para prejudicar a deputada estadual Lucinha. Mas nesse momento eu seria injusto. Tá bom? Se fizesse isso. Porque não teria dados concretos nesse momento. Pode ser que hoje ainda apareça, pode ser que amanhã eu tenha contato com esses dados concretos, com essas provas, mas ainda não tive. E quero desejar ao Ministério Público que continue o seu belo trabalho, continue investigando, ao Judiciário, sabe? As instituições, né, têm que trabalhar mesmo, investigar. Se amanhã ou depois surgirem indícios contra mim, que eu seja investigado. Ninguém está livre de investigação. É isso mesmo. Agora, o que eu não vou permitir são mentiras, são distorções, são fanfarronices, são ilusionismos. Isso não. Vocês sabem que eu não tenho medo de guerras justas, de brigas justas. Não tenho medo. Independente quem estiver do outro lado, se é famoso, se tem 1 milhão de seguidores, se aparece aqui ou ali, não tenho medo nenhum. Eu tenho medo de ser mentiroso, eu tenho medo de ser mentiroso. Eu tenho medo de ser fanfarrão, eu tenho medo de ser corrupto, eu tenho medo de morrer em pecado, eu tenho medo dessas coisas. Mas de ser verdadeiro, de combater o bom combate, e esqueçam, eu não tenho medo, tá bom? Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Eu quero dizer que ontem a manifestação em São Paulo foi linda. Eu estive lá pessoalmente, fiquei no mesmo caminhão do presidente Bolsonaro, fui uma testemunha ocular de tudo que aconteceu, nenhuma confusão, nenhum lixo pelo chão, as pessoas se respeitando, as pessoas se amando. Foi uma manifestação, foi um evento de defesa da democracia, de defesa da liberdade, de defesa da liberdade de expressão, em última instância, de defesa do Brasil e dos nossos valores. Viva o Brasil, meus irmãos!
Vamos continuar avançando, tá bom? Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima live. Um forte abraço.